Olá, a TV Estadão conversa hoje com o cientista político, pesquisador da Universidade de Harvard e ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Hussein Khallout. Olá, Hussein, obrigado pela sua presença aqui na TV Estadão. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Hussein, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o que ganha o Brasil com a indicação do presidente Jair Bolsonaro de escolher o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para assumir o posto de embaixador em Washington? Objetivamente, não tem como mensurar por hora o que se ganha. Evidentemente, isso precisa ser avaliado a partir de critérios muito mais apurados sobre o trabalho dele no dia a dia, sobre o que ele pode construir em termos positivos para as relações bilaterais. Evidentemente que essa indicação ela é cercada, em certo sentido, por um tom de polêmica, porque, na verdade, não é muito ortodoxo, digamos, uma indicação um pouco heterodoxa para os padrões institucionais brasileiros. Isso é por um lado. Por outro lado, a avaliação que se faz, quer dizer, sobre os predicados do deputado indicado ao posto de embaixador, da sua consistência profissional, né, e que se coloca em questionamento o seu conhecimento. Né? Você sabe que diplomacia tem uma gramática muito própria. E por ter uma gramática muito própria, teme-se, ao mandar alguém inexperiente, possa vir a cometer erros que impliquem prejuízo ao Estado, né, brasileiro. Então, de forma geral, o que se argumenta hoje na opinião pública é que ele não estaria equipado do conhecimento suficiente para exercício da função. Muito bem, mas acho que se ele estiver amparado por uma boa equipe na embaixada, se estiver amparado por uma boa assessoria, uma disciplina e um conhecimento, pode talvez vir a surpreender. O presidente Donald Trump elogiou essa indicação e falou da possibilidade de um acordo de comércio entre Brasil e Estados Unidos. O governo Bolsonaro é muito elogioso aos Estados Unidos e tem se aproximado muito do país. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os objetivos estratégicos de cada um dos países nessa relação. Olha só, eu acho que a relação Brasil e Estados Unidos é uma relação muito sólida e histórica, né, que não requer alinhamentos automáticos nem subordinação de interesses. Né? É uma relação madura entre as duas maiores potências do contexto hemisférico. Né? O que, de fato, pode vir a preocupar, né, é o afã de querer se aproximar e construir algo muito rápido, que isso não seja construído de uma forma muito consistente e sólida, que isso no futuro provoque percalços, porque a diplomacia se constrói no longo prazo, não uma coisa imediatista, né? Se constrói para o futuro. Então isso é um ponto. Uma das funções, e isso é uma preocupação, é que normalmente a função do embaixador brasileiro em Washington, que é uma responsabilidade tremenda, é saber navegar com todos os espectros, é saber navegar e lidar com uma facetados interesses, né, com os mais variados grupos internos. Estou privado, estou público, Partido Democrata, Partido Republicano, meios de comunicação, empresariado, academia, think tanks, organizações de caráter cívicas. Então, o importante é não tomar lado. Claro, quando o representante de um Estado acaba manifestando uma preferência objetiva por um lado internamente, isso pode, no limiar daquele candidato não ser reeleito, né, provocar, pelo outro lado, uma restrição e uma certa animosidade ao comportamento, digamos, do representante brasileiro. Então, quer dizer, um dos riscos é evitar se imiscuir ou manifestar preferências públicas de apoio a um lado. A construção Brasil e Estados Unidos se constrói com todos os lados, não com um lado específico. Isso é importante ter clareza no exercício da função. No que se refere a um acordo
de livre comércio, Brasil e Estados Unidos, eu acho que a ideia é uma ideia que pode ser positiva, né? Olhando sob a perspectiva dos ganhos que o Brasil pode ter em termos de produtividade, competitividade, acesso a mercados. Né? No entanto, tem que ver como esse acordo pode ser modulado. Né? E aí não dá para falar, digamos, de ganhos e riscos especificamente nisso, porque a gente não sabe o que pode vir a ser negociado e a forma e o método da negociação, o que revela, em alguma medida, quais que podem ser os resultados. Então, e um acordo dessa natureza entre duas economias complexas, dinâmicas, não é feito de um dia para o outro, por mais que haja boa vontade política. Né? Você precisa dialogar com os setores internamente. Existem setores nos Estados Unidos que são altamente protecionistas, como assim também tem. Né? Então, tem que definir uma pauta de prioridade por quais temas avançar primeiro, quais são os temas que devem ficar para o final de uma possível negociação. Tem que levar em consideração que no ano eleitoral também o presidente Trump precisa do TPA, né? Do mandato, digamos, negociador para avançar uma negociação comercial bilateral com o Brasil. E, por outro lado, o Brasil precisa discutir isso no âmbito do Mercosul, porque, conforme reza a nossa associação ao bloco, nós não podemos negociar um acordo de livre comércio bilateralmente sem ser em bloco. Então, quer dizer, existem deveres de casa que cada um dos dois lados, se pretende avançar nisso, terão de fazer. Perfeito, Hussein. Outra coisa que eu gostaria de abordar com o senhor é a questão da política externa brasileira. O senhor costuma disse recentemente em uma entrevista ao Estado, que o Brasil ainda não tinha definido a sua estratégia política internacional. Queria que o senhor comentasse um pouco desse argumento e o que deveria ser feito. Bom, eu acho que basicamente, quer dizer, o que nós temos são, na minha percepção, são manifestações de desejos, de aproximações pontuais. Ou seja, nós temos que uma proposta conjuntural, circunstancial sobre determinados pontos e eixos específicos. Isso em si só não pode ser caracterizado como uma grande estratégia de política internacional do Estado brasileiro. Tá? Então, isso é um ponto. Segundo aspecto importante, que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, todo país que se pretende projetar seu poder internacional e pretende ter uma política externa influente, precisa primar por 5 elementos. Nossa capacidade, nosso poder econômico-comercial, nossa capacidade tecnológica, nosso poder de inteligência, nosso poder de dissuasão política e nosso poder militar. Né? Então, o Brasil hoje está entre, digamos, as 10 maiores economias do mundo, mas a parte do pilar econômico, os outros elementos não correspondem a um país que está entre as maiores potências econômicas do globo. Né? Então, parte de um projeto de política externa, entendeu? É trabalhar de forma integrada e coesa esses elementos. Como você pretende orquestrar a sua estratégia integrada a esses elementos e como também uma política externa você consegue que política é uma política pública, né? E como política pública ela precisa gerar dividendos para a sociedade, né? Então como ela pode impactar a vida dos indivíduos e que ganhos mensuráveis eles podem perceber. Então, por isso que eu chamo a atenção para o ponto que o que existe são movimentos táticos conjunturais. Uma grande estratégia política ainda não existe. Né? É claro que há uma ênfase específica sob um prisma ideológico de aproximação com A, B ou C. Mas isso não é política externa em si. Né? Então, o Brasil precisa saber jogar múltiplos jogos em variados tabuleiros, quase que de forma simultânea. Né? Então, nós ainda não conseguimos jogar em tabuleiros simultâneos. Né? O que penso que deveria ser prioritário, eu acho que a coisa mais premente, na minha percepção, é a América do Sul. Uhum. Tá? Nosso poder na América do Sul está, na minha percepção, em queda livre. Né? Então, o arco norte da América do Sul
é culpado hoje por potências extra-regionais. Né? Se você olhar para as cadeias produtivas no contexto sul-americano, quem as integra é a China. Né? Então, quando eu falei das potências extra-regionais, quer dizer, Rússia e Estados Unidos operando fortemente no Arco Norte, o Brasil sendo comprimido, no fundo, para ter uma capacidade de atuar apenas na região do Prata. Entendeu? Então, se você não consegue se impor em sua própria região como uma liderança ou como o país mais forte, vai ser difícil você se impor em outras esferas internacionais. A não ser que você aceite ser parte da engrenagem de outros países e não você ser um ator que vai fazer parte da construção da ordem internacional. Você vai ser parte da engrenagem de outros que vão construir aquela ordem. Então, eu chamo a atenção para a América do Sul porque a nossa esfera mais imediata, seja da perspectiva econômica, de segurança de fronteira, seja da perspectiva da responsabilidade nossa para com os nossos vizinhos. Nós não pretendemos mudar da América do Sul. Né? Então, essa região ela é vital para os nossos interesses estratégicos e ela precisa ser priorizada. Então, eu acho que esse seria, talvez, a recomendação mais objetiva que daria no momento. Hussein, uma outra questão é o papel que o Brasil poderia ter nas discussões agroambientais ao redor do mundo, né, principalmente nos organismos multilaterais, como as agências da ONU. Fala-se muito que o Brasil é uma potência agroambiental e dentro disso tudo a gente tem o desafio 2050, né, esse planeta em que a população não para de crescer, expectativas de até 10 bilhões de pessoas até lá. Queria que você falasse um pouco sobre a retórica ambiental do governo, que chegou a incomodar, inclusive, uma parte do setor de agronegócio recentemente, no início de agosto. Como você acha que o Brasil poderia entrar nessa pauta de maneira propositiva? Bom, não há dúvida nenhuma que o Brasil é uma potência ambiental e uma potência, ao mesmo tempo, agrícola. Né? Então, nós temos que saber lidar com esses dois instrumentos de poder que a gente tem, saber conjugá-los de uma forma sóbria, soberana, sobretudo, e de uma forma economicamente viável. Né? Então, são, digamos, duas potencialidades que nós temos como capitalizar e maximizar os nossos interesses a partir do bom uso desses dois vetores. Então, nós temos compromissos internacionais em temas focados no desenvolvimento sustentável. Isso é um instrumento de soft power que o Brasil sempre empregou nos foros multilaterais e sempre, na minha percepção, empregou de forma soberana. Né? Nós nunca subordinamos os nossos interesses a ninguém. E não há motivo para que seja diferente. Né? Então, o emprego digamos, de uma política externa focada em como a gente pode operar de uma forma digamos, assertiva em temas ambientais, ela é muito importante para a gente. Né? Ela é muito importante. Bom, por outro lado, somos uma grande potência agrícola. Né? O nosso agrobusiness hoje ele é dominante no mercado mundial. E isso gera riquezas para o país. Então, o que, na minha percepção, acho que digamos, inconcebível, é você renunciar a um soft power que te projeta e que faz com que você também defenda a sua soberania e os seus interesses. Né? Você não pode se anular no jogo que é também conveniente para o seu interesse. Então, eu acho que o que nós temos que é falar menos, fazer mais e defender com afinco os interesses estratégicos em temas ambientais do Brasil. Em temas agrícolas, temos que ter a sabedoria de como propor uma plataforma sustentável de desenvolvimento da produção agrícola, respeitando os compromissos internacionais que assumimos e o que preconiza a nossa Constituição. A primeira responsabilidade não é para fora, é com nós mesmos, é internamente. Né? Então, é um tema que requer sabedoria, requer, digamos, serenidade para ser trabalhado,
O que não pode, Brasil, ficar dando, digamos, o poder da narrativa para que outros nos condenem prematuramente apenas por equívoco de discurso. Perfeito, Hussein Kaluti, agradeço muito pela sua atenção, pela sua vinda aqui à TV Estadão. Para acompanhar conteúdos como esse, acesse o portal de notícias do Estadão.